Começa agora o programa Cerebrando, o seu podcast de teologia. Cerebrando, fé e razão em um só pensamento. Olá, eu sou o Jefferson Rodrigues e do gentil ao judeu, ninguém explica a guerra. Fala, turma! Tá começando mais um podcast Cerebrando, o de número 17, o seu bate-papo sobre teologia, fé e razão em um só pensamento. E no nosso bate-papo de hoje, um assunto importante e extremamente atual: Israel e a geopolítica. O que você precisa saber para entender os conflitos entre Israel e Palestina, no podcast de hoje. Comigo, meus parceiros de sempre, Silas Siqueira, Edmilson Rocha e um convidado mais que especial, Maisel Rocha, para bater esse papo aqui conosco. E eu já quero convidá-los para que a gente possa começar aqui a tratar sobre esse assunto tão importante. Fala, Silas! Fala, meu amigo Jefferson, graça e paz a todos. Eu sou Silas Siqueira e já te aconselho a pausar esse vídeo para pegar uma caneta e um papel, porque o tema é recheado de informações. Graça e paz, meus irmãos, entrada dupla, né? Meu nome é Edmilson Rocha e seria cômico se não fosse trágico. E um adendo, o Maisel não é parente meu, tá? Apesar do sobrenome. Pois é, Rocha Dupla temos aqui no bate-papo de hoje. E já dando boas-vindas ao nosso convidado, Maisel, seja bem-vindo e fique à vontade. Obrigado, gente, prazer estar com vocês. Obrigado aí pelo convite, pela confiança. Verdade, Edmilson, ainda que a gente não seja parente pelo nome, a gente é parente, irmão em Cristo, e é um prazer estar com vocês aqui, meus irmãos, para tratar desse tema tão relevante, tão dramático, mas ao mesmo tempo tão importante para que a igreja saiba e haja da maneira correta. Maravilha! Antes do nosso bate-papo, sempre convidando você a nos seguir no @Escola Discipular no Instagram. Por sinal, muito do conteúdo do podcast de hoje foi sugerido lá no nosso Instagram, então segue para nos acompanhar. Obrigado a você que acompanha o nosso feed nas plataformas de podcast, você que está conosco também pelo canal do YouTube. Continue com a gente porque o bate-papo de hoje está imperdível, está cerebral. Bom, gente, hoje o nosso assunto é sobre Israel e o processo geopolítico em que ele está inserido, e principalmente entendermos as razões dos conflitos que têm vitimado tanto judeus quanto árabes, sejam civis ou soldados. E as nossas implicações visam colocar aqui em discussão no nosso bate-papo de hoje algumas questões de ordem, sejam elas históricas, política, social, e entender tudo isso que está acontecendo e as razões pela qual esses povos palestinos e israelenses estão em conflito há tantos anos. E aí a gente vai fazer aqui uma análise, como já falei, tanto histórica quanto geopolítica. E para isso hoje, aqui no Cerebrando, nós recebemos o Maisel Rocha, que é formado em teologia, tem formação em estudos transculturais e que foi missionário no Níger por alguns anos e também é fundador da M3, a Missão Mundo Muçulmano, atuando hoje como pastor de jovens e adolescentes e crianças na Igreja Evangélica Batista em João Pessoa. Maisel, primeiro um prazer ter você aqui conosco, obrigado por aceitar o convite. E eu já queria saber de você como foi aí a sua experiência como missionário no Níger. A gente entende que o Níger é um país aí que ele imprime em si uma grande perseguição aos cristãos, e também que você explanasse já de início um pouco sobre a M3, o que é e em que frente ela atua. Fique à vontade. Beleza, gente. Mais uma vez, né? Muito bom estar aqui com vocês. Eu fui missionário no Níger durante alguns anos. O Níger, na época, era o país mais pobre do planeta. E eu tinha 16 anos quando eu entendi o Senhor falando comigo que Ele queria que eu vivesse para Ele pro resto da minha vida. E aí, com 18, eu fui embora, né? Fui embora de casa para ser treinado, né? Fui para um centro de treinamento missionário. E algum tempo depois de preparação, eu fui servir entre um povo chamado Songhai. Songhais são 3 milhões e meio de pessoas, entre os quais à época havia menos de 100 crentes. E esse povo está
espalhado, digamos assim, por 3 países do oeste africano: Níger, Burkina Faso e Mali. E ali, assim, foi muito bacana. Eu morava numa vila no semideserto, ao sul do Saara, e a gente trabalhava com plantação de igrejas, com evangelização, com alfabetização em língua nativa, né, algumas iniciativas em termos de projetos de esportes. E foi muito legal, foi um tempo maravilhoso. Eu vi muita coisa ruim acontecendo, eu vi muita coisa boa acontecendo, eu vi as trevas, né, o resultado das trevas na vida do ser humano, a opressão demoníaca na vida das pessoas. Eu vi o resultado espiritual, social, econômico, político, né, da dominação do islamismo sobre um país inteiro. Mas ao mesmo tempo eu vi muita coisa linda acontecendo, né? Eu vi paralítico andar literalmente na minha frente, eu vi Jesus fazendo milagres assim, absurdos, né? Foi coisa de maluco mesmo, coisa de crente, na verdade. E foi muito, muito bom. A gente ajudou a plantar 2 igrejas ali. E aí depois de algum tempo eu voltei ao Brasil. Eu e minha esposa, sou casado com a Márcia, tenho um filho de 13 anos hoje, né, o Samuel Benjamin. Nós voltamos ao Brasil e aí eu fui estudar, fui me preparar para servir, né, mais especificamente na área de saúde. Eu estudei enfermagem, Márcia estudou nutrição e a gente estava pronto para voltar, ao final dos nossos cursos, a gente estava pronto para voltar para o Níger e servir entre o nosso povo, e de repente o Senhor falou claramente com a gente que não era o plano dele que a gente voltasse. Foi muito difícil para a gente entender isso, porque na nossa cabeça de missionário não faz o menor sentido, que à época tinha 35 milhões de crentes no país e apenas 2 deles queriam voltar para um dos países menos alcançados do planeta, e Deus de repente parecia dizer não. Mas foi muito claro, ao longo de algum tempo o Senhor falou claramente conosco, e resumindo a história, a razão pela qual a gente ficou no Brasil foi porque o Senhor nos confiou às mãos a fundação, né, de uma organização chamada M3, Missão Mundo Muçulmano, que é uma organização filha da I-Square Ministries, que é uma organização com base nos Estados Unidos, cuja missão é reunir os melhores professores do planeta nas áreas específicas aplicadas à apologética cristã, ao islamismo, plantação de igrejas, evangelismo, batalha em oração, os contextos, né, culturais, as particularidades dos contextos culturais do Islã, enfim. Nós temos uma rede aí de mais ou menos 40 professores, alguns deles são os melhores apologistas do mundo, e a nossa função aqui no Brasil é dublar, né? Nós preparamos um currículo em vídeo com mais de 400 horas de treinamento com esses especialistas, e a M3 coloca isso em português, né? Nós dublamos, nós temos um currículo, né, disponível já de 4, estamos na 5ª matéria já, e tudo isso é disponibilizado, né, para treinamento de cristãos ao longo desses últimos ao longo desses últimos 16 anos, né? Nós temos treinado alguns milhares de cristãos, não só no Brasil, mas também em outros 7 ou 8 países de fala portuguesa no mundo, né? Além do Brasil, nós temos aí esse número de nações onde a igreja precisa ser servida, porque o Islã está crescendo. Os muçulmanos hoje são o maior povo não alcançado de toda a Terra. Existe cerca de 1 bilhão e 900 milhões de muçulmanos no mundo hoje. 85% dos muçulmanos nunca encontrou um cristão, a maioria deles nunca ouviu o evangelho. E infelizmente a igreja se mostra muito hesitante em relação a se lançar com seriedade na missão de Deus aos muçulmanos, né? Então a M3 existe para servir outras organizações missionárias, igrejas, não somente pastores e missionários, mas qualquer cristão. A gente treina principalmente igrejas locais para equipar essas pessoas a evangelizar muçulmanos. Tanto no Brasil, nós temos mais de 2 milhões de muçulmanos no Brasil, como também em outras nações da Terra. Que bacana, muito bom ouvir esses relatos, e ninguém melhor que o Maisel para nos ajudar a entender tudo que está acontecendo na região ali de Israel-Palestina, porque ele tem experiência de causa, já esteve em Israel e, como vocês acabaram de ouvir, é alguém que possui um chamado específico para o mundo muçulmano, assim digamos. E para que a gente possa entender tudo o que está acontecendo, nada melhor que caminharmos pelo caminho da geopolítica, e por isso que o tema do podcast de hoje é exatamente a geopolítica de Israel. E eu queria que o nosso querido Silas nos introduzisse aí sobre essa contextualização, para que a partir disso a gente possa caminhar para o contexto histórico e o que de fato está acontecendo. Falar sobre a geopolítica de Israel acaba sendo muito importante nesse tema, porque é algo simples o conceito de geopolítica, né? A gente vai interpretar
de acordo com a região geográfica e os acontecimentos políticos, o que tem acontecido naquela região. No caso de Israel, fica bem importante entender essa questão geográfica, porque a gente vai entender que essa questão não se resume apenas à fé, né, mas que tem interesses também. No caso de Israel, ela está localizada em uma região conhecida como Levante, que se refere historicamente a uma grande área do Oriente Médio, ao sul dos Montes Tauro, na Turquia, limitada a oeste pelo Mediterrâneo e ao leste pelo deserto da Arábia Setentrional e pela Mesopotâmia. Ou seja, é uma localização que é considerada um ponto de encontro entre alguns continentes, e essa região ela é de extrema importância para algumas potências que envolve vários interesses e ambições. Então, não se resume apenas à questão ideológica ou religiosa. Tem, claro, a sua dose de importância, mas não é só isso que envolve todo esse conflito. Perfeito. E assim, eu posso considerar que são 3 principais manifestações, né? Mas tem várias outras. Eu pontuei algumas delas aqui, fora as 3 principais. Mas a primeira manifestação de Israel que a gente pode ver, né, se dá ali em 1200 a.C., na invasão liderada por Josué, durante a divisão dos 2 reinados ali. A gente tem o reinado do norte, que seria Israel, e o reinado do sul, que é o reinado de Judá, né? E aí culmina, né, com a deportação do exílio na Babilônia, né? Depois, na segunda manifestação de Israel, tem a recriação do reino de Israel, né, que se dá ali em 540 a.C., né? E aí vem pelos persas, após derrotar a Babilônia. E após esse período a gente tem um grande ato, né, onde sempre Israel está ali subjugada por outras potências e impérios que controlavam aquela região. Isso se dá até justamente pelo que o próprio Silas falou, essa questão da região do Levante, ali a região onde o Israel está é muito importante, é muito promissora para grandes potências, seja em questões bélicas, socioeconômicas, enfim. E após essa segunda manifestação, os judeus são espalhados pelo mundo todo, né, sem terem uma terra e sem serem autônomos e soberanos. E aí isso resultou no espalhamento dos judeus pelo mundo inteiro. Depois disso a gente já vem para 1948, a gente já vem para um período muito mais próximo, que é a terceira manifestação, onde Israel, né, onde a concentração de judeus retorna para a Terra Prometida. E esse regresso, né, coincide com o declínio do Império Britânico, né, que dominava aquele território. E desde o fim da Primeira Guerra, isso acontece, né, que por sua vez foi antecedido pelo Império Turco-Otomano. Só que essas questões, elas vêm de muito tempo antes. Essa guerra de domínio para aquela região, né, vem de bastante tempo, até mesmo de períodos do próprio Josué. Nós tínhamos aquela terra ali, era dominada por tribos nômades, né, e vilarejos não fortificados. Depois aquela terra ali é dominada, passa a ser domínio dos cananeus, né, com suas cidades e estados. Depois ali aquela terra é vivida por uma teocracia pregada pelos juízes, né, nós vemos isso no livro de Juízes, né, e ali depois dali vem o Reino Unido de Israel. Depois daquele período a gente já passa para o Reino Unido de Judá, onde a gente passa a falar a respeito da questão ali do Josué, onde o reino norte é o Israel e o reino sul é o reino de Judá. Depois nós vemos Nabucodonosor tomando conta daquela região com os neobabilônios. Depois nós vemos o rei Sírio com a Pérsia, né? E nós temos também os Ptolomeus junto com Epifânios e outros dominando aquela região. Depois vem a questão dos Amonitas com os Macabeus, né, que toma aquela posição novamente. Então você percebe como essa região ela sempre foi muito dominada. Depois vem os romanos, a gente passa aí pelo período no qual Jesus nasce, né, o Senhor vem à terra, a Israel está ali dominada pelos romanos. Depois vem o domínio sobre os bizantinos, que são os cristãos latinos especificamente, que tomam conta daquele lugar. Enfim, aquelas terras sempre foram muito tomadas, sempre foi um local muito tentador para grandes potências.
Pois é, o nosso ouvinte já fica atento aí a toda essa questão do quanto essas terras em questão, elas sempre foram atraentes, seja em contextos como socioeconômicos e principalmente religiosos. Eu queria trazer um pouquinho mais agora para a atualidade, falarmos sobre o território atual de Israel, e eu queria muito a ajuda do Maisel aí para que a gente possa definir alguns termos para que o nosso ouvinte possa ter um entendimento mais contextualizado. O território onde se encontra hoje Israel, ele faz fronteira, o Maisel, com alguns países e alguns territórios. E a gente vê muito na mídia, por exemplo, duas expressões muito presentes sempre, que é a questão da Palestina e da faixa de Gaza. Dá pra gente diferenciar bem o que é Israel, o que é Palestina, o que é faixa de Gaza e começar a definirmos esses termos para o entendimento geral? Sim, claro. O ouvinte vai certamente se beneficiar bastante do uso de um mapa, né, enquanto ele está ouvindo a gente falar aqui. Se você puder acessar aí um mapa dessa configuração do território moderno da chamada Palestina, você vai certamente entender com maior facilidade. Mas basicamente, a chamada Palestina, né, os judeus não gostam de se referir assim à sua terra, muitos cristãos também não gostam de se referir como Palestina àquela faixa. Basicamente, é uma faixa de terra que está limitada a leste pelo Rio Jordão e, obviamente, pelo Mar Morto ao sudeste e ao oeste pelo Mar Mediterrâneo. Então, toda a faixa territorial que se estende do Jordão a leste até o Mediterrâneo a oeste é a assim chamada Palestina, sobretudo nesses tempos modernos. Dentro desse território existem, na verdade, não só 2, mas 3 áreas muito importantes que estão sempre envolvidas nesses conflitos que a gente vê ao longo das últimas décadas, né? A primeira delas, obviamente, é o Estado de Israel, né? O país, a nação chamada Israel, que ocupa digamos assim, uma faixa intermediária, ok? Entre a faixa de Gaza, né, a oeste, que também é delimitada pelo Mediterrâneo, e o terceiro território muito importante, que é a chamada Cisjordânia, né? Então Israel fica justamente nesse território chamado por muitos de Palestina, e nesse território existem aí 3 separações, 3 divisões básicas, começando aí do oeste, a faixa de Gaza, que é um pequeno território, né, muito pequeno mesmo. Dentro desse território você tem aí uma população principalmente de árabes que são refugiados, que acabaram fugindo, né, daquilo que hoje é Israel, quando essa região foi ocupada pelos judeus a partir da década de 40. Né? Então, dentro desse território, habita mais ou menos 1.700.000 pessoas, quase 2 milhões de pessoas, em um território muito pequeno. Okay? A faixa intermediária, como eu disse, é a chamada nação de Israel, né? O chamado Israel, ainda que a faixa de Gaza esteja dentro do território do Estado de Israel. Okay? E finalmente você tem a chamada Cisjordânia, ou em inglês, né, geralmente você vai ouvir isso, né, West Bank. West Bank quer dizer a margem esquerda, referindo-se ao Jordão. E aí, os latinos, né, nós ocidentais, na verdade, resolvemos dar a esse território o nome de Cisjordânia, que em latim quer dizer deste lado do Jordão. Né? Tem a Transjordânia, que é o país chamado Jordânia, e a Cisjordânia, que é o território que foi tomado por Israel durante uma das tantas guerras no século passado e que jamais foi anexada novamente à Jordânia, que é um território de disputa hoje nas cortes internacionais. Então, West Bank teoricamente não deveria pertencer a Israel, o Estado judeu diz que é sim deles, estão retomando a terra. A autoridade palestina, a Jordânia, os países geralmente árabes não gostam dessa questão, não concordam absolutamente com isso, e essa é uma terra ainda em litígio até hoje. Mas você chegou a citar aí a questão, um dos termos que você usou para definir os moradores dessa região, que são os árabes, e a gente gostaria muito de entender um pouco melhor as definições dos termos, porque uma das grandes dúvidas que surgiram ali no nosso Instagram, nas nossas enquetes, era exatamente quanto aos termos, o que é árabe, o que é muçulmano, o que é palestino. Se você conseguir definir pra gente aí, acho que facilita ainda mais o entendimento do nosso ouvinte. Claro, antes de mais nada, é muito importante diferenciar os termos em relação não somente à política, não somente à geopolítica, mas principalmente em relação à religião.
Então, em termos étnicos, ou seja, de etnias, nós temos basicamente duas etnias dividindo, tentando lutar por aquele espaço, que são, em maior número, obviamente, os árabes, que são aí os descendentes de Ismael, né? Esse nome vem principalmente por causa da expansão árabe, a expansão muçulmana que aconteceu a partir do século VII. Os árabes tomaram essas regiões do norte da África, grande parte do Oriente Médio foi tomada pelos árabes, e há que se fazer uma separação, é muito importante que a gente não confunda isso. Geralmente as pessoas falam assim, não, árabe é muçulmano, né? O muçulmano é árabe. Na verdade, apenas 15% da população, apenas 3% da população muçulmana é árabe, na verdade, né? A maioria dos muçulmanos não são árabes. Os maiores países muçulmanos não estão nem sequer no Oriente Médio, né? Os maiores países muçulmanos hoje são a Indonésia, a Índia, Paquistão e Bangladesh. Todos eles estão na Ásia. Então, árabe é o nome de uma etnia, de um povo com uma cultura e com uma língua específicos muito bem delimitados e que, obviamente, se expandiram ao longo dos anos aí, principalmente por meio da expansão islâmica que a gente viu a partir do século VII. Ocorre que boa parte dos árabes são também muçulmanos, ok? Muçulmano é todo aquele que é adepto do Islã, ok? E dentro da faixa de Gaza, a vasta maioria dos habitantes ali são árabes que habitavam essa região e por isso se chamam de palestinos, ok? Justamente por considerarem essa faixa entre o Jordão e o Mediterrâneo como sendo a sua terra, a terra chamada Palestina. Então, é um povo, por assim dizer, sem um território, né? Assim como os curdos não têm um território, estão espalhados pela Turquia, pelo Iraque, por aí vai, os palestinos lutam para poder ter um território no qual o qual eles possam chamar de seu lar, sua terra, sua casa. Vale lembrar que a partir do final da década de 40, Israel, os judeus regressaram à terra, né, a chamada Terra Prometida, e isso causou uma grande onda de refugiados que tiveram que fugir, literalmente, deixar suas casas para trás, e muitos deles se aglomeraram nisso que nós chamamos hoje de faixa de Gaza, ok? Então nós temos árabes que, por habitar naquela região, são chamados de palestinos, a maioria deles é muçulmana. Nós temos também judeus, né, que são também um povo, uma etnia, e que é o mesmo nome que se dá para aquele que é adepto do judaísmo, ok? Mas nem todo judeu étnico, ok, é necessariamente judeu em termos de religião, assim como nem todo árabe é muçulmano, ok? Então, o judeu, ele é parte de um povo, ele é são descendentes de Abraão, de Isaac, de Jacó, a linhagem, não é? Eles retornam a essa faixa, né, Israel, ou Palestina, como alguns gostam de chamar, depois de terem passado quase 2.000 anos espalhados pela terra, coisa que a gente vai falar daqui a pouco. E a maioria dos judeus nem sequer é judeu de religião, ok? Você tem muitos judeus étnicos que são seculares, ou muitos ainda são cristãos. No meio disso tudo, esses caras, todas essas etnias, árabes, judeus e outros, habitam dentro de um território politicamente chamado de Israel. E por causa disso, você tem árabes israelenses, você tem judeus israelenses. E óbvio, você tem uma menor quantidade, mas existem cristãos israelenses. Israelense é a nacionalidade. Árabe, judeu é a etnia. Muçulmano, ou judeu por religião, fala justamente da adesão religiosa, ou seja, é um caldeirão, né, de culturas com milênios de história, milênios de briga, milênios de guerra, e isso tem raízes bíblicas que a gente aborda daqui a pouquinho. Isso, eu queria destacar uma coisa que, por exemplo, a Palestina é uma grande concentração de adeptos da Igreja Católica no Oriente Médio, né? Não só católica, né? Nós temos uma vasta
Basta não, né? Comparado com judeus e com árabes, é uma minoria, mas sim, nós temos muitos habitantes, né, israelenses, nós temos muita gente que mora em Israel, que são ou católicos, ou ortodoxos, ou armênios, ou protestantes, ou até mesmo evangélicos, né? Então, você tem diversas ramificações do cristianismo convivendo no meio disso tudo dentro do território de Israel, além de algumas seitas do Islã. Você tem seitas do sunismo, por exemplo, você tem no sunismo, você, por exemplo, a maioria dos muçulmanos são sunitas, e você tem, por exemplo, os sufis, que são também uma seita islâmica. Você tem uma outra seita que quase não é islâmica, mas tem raiz no islamismo, chamada Baha'u'llah, os Bahá'í, os muçulmanos Bahá'í. Ou seja, você tem um caldeirão, não é um país, não é um povo, não. É tudo muito culturalmente complexo. É muito importante que a gente entenda essas complexidades para que a gente se posicione corretamente como igreja em relação a essa questão. Perfeito. Um destaque também, Jefferson, a respeito da Palestina é que esse termo ele veio aparecer mais, ele já existia antes, mas ele veio voltar a ser usado lá para entre 103 e 105 ali depois de Cristo, com o imperador Adriano. Teve uma revolta judaica ali a respeito dos domínios de Roma, né, sobre Israel, e Adriano, em protesto, voltou a usar esse termo Palestinaia, se eu não me engano, e aí gerou mais revolta ainda. Por isso que os judeus até hoje, também por causa disso, não gostam muito de usar esse termo Palestina. É um termo que faz referência direta, né, aos antigos inimigos de Israel, os filisteus. Exatamente. Que nós encontramos na Bíblia. Imperador Adriano aí fazendo história, né? Imperador Adriano fazendo história. Peguei a referência. Bom, meus amigos, para que a gente adentre na linha do tempo, dos confrontos, nós precisamos entender que tudo isso teve uma origem. Esse conflito que hoje você tem sido bombardeado com tantas notícias, ele teve uma origem, e a gente vai falar exatamente sobre essa origem já para partir para essa cronologia dos confrontos que vem se arrastando aí aos longos dos tempos. Como Edmilson falou há um tempo atrás, a região do Levante, essa região, ela foi conquistada por exércitos árabes cerca de 1000 anos atrás, justamente na época da expansão do Islã. Já o Império Otomano, ele dominou essa região por 500 anos praticamente, e ele perde esse território para os britânicos ao fim da Primeira Guerra Mundial, sendo a Inglaterra a primeira grande potência do mundo a cogitar a possibilidade do regresso, do retorno dos judeus para essa terra, o que causou esse mal-estar nas demais nações árabes. E aqui, Maisel, a gente percebe que começa a partir disso uma série de guerras que se desencadeiam a partir desse entendimento de quem é a terra, de quem não é. E eu queria que você desenhasse pra gente aí essa linha do tempo dos fatos e a gente ir abordando aqui, porque ela é bem interessante para que a gente entenda o que está acontecendo hoje. Quantos dias nós temos de podcast para desenhar a linha do tempo desse conflito? Rapaz, tem que ter muito tempo, hein? É milenar, né? É uma coisa gigantesca, né? E, de fato, se a gente quiser entender a raiz do conflito, a gente vai ter que voltar lá para o Santo Livro, né? Nós vamos ter que voltar ao livro de Gênesis, quando Sara tem a feliz, só que não, ideia de pedir a seu marido que se deitasse com a sua serva Agar. Olha isso. E todos nós conhecemos a história, né? Um conflito familiar tornou-se um conflito histórico, de gerações, né? E de povos. Mundial, exatamente. Mas pode falar, mas o que o Jefferson se vira na edição. Né? Eu vou tentar ser muito, muito objetivo. Vou tentar. E assim, é muito importante deixar claro que isso aqui não tem nada a ver com islamofobia, com preconceito. Ao contrário, eu amo muçulmanos, tenho amigos muçulmanos, vivi no mundo muçulmano durante anos. Só estou esperando o Senhor me permitir voltar para o mundo muçulmano. Mas o registro bíblico deixa muito claro, a própria boca do Senhor disse, né? Falando a Agar, Deus diz: olha, o seu menino vai ser como um jumento selvagem. Ele não, assim, o jumento selvagem não anda em bandos nem com o seu próprio, nem da sua própria espécie. E aí o anjo diz ainda que
a mão dele será contra os seus irmãos e a mão dos seus irmãos será contra ele. E é exatamente o que a gente vê desde o sempre, ok? Desde o sempre a gente vê Isaac se apartando, sendo apartado de Ismael, né, por vontade de Sara e com a anuência de Deus. E por mais duro que isso seja, eu tenho muitos amigos árabes, mas por mais duro que isso seja, a verdade é essa. Naquilo que concernia a Deus, Abraão tinha um filho. Porque ele diz, olha, pega o seu único filho, seu único filho, a quem tu amas, e sacrifica-o no monte que eu vou te mostrar. Isso lá em Gênesis 22. No entanto, anteriormente a isso, Deus, apesar da tolice, né, da precipitação de Abraão, Deus ama Ismael. Né? Deus ama os descendentes de Ismael. Deus promete bênçãos aos descendentes de Ismael. E o que a gente vê hoje é justamente isso. Os filhos de Ismael se proliferaram, prosperaram. É muito interessante você ver o árabe e o judeu, né? Como eles são... aquilo que eles botam a mão, a coisa funciona. Né? Os árabes são comerciantes lendários, judeus nem se fala. Só que existe sempre esse conflito há muito tempo, que vem lá de trás então. Okay? E é o que tem acontecido. A coisa se agrava com o surgimento do Islã no século VII. O Corão é um livro que explicitamente ordena que os muçulmanos, né, a maioria árabe, que os muçulmanos se voltem, ataquem, aniquilem os judeus e também os cristãos. Então quando você vê, por exemplo, o presidente do Irã, ou o Ayatollah, quem for, jurando morte a Israel, ele não é uma questão política, é uma questão religiosa, teológica, antes de mais nada. Né? Eles estão querendo trazer o fim do mundo. Tem a ver com escatologia islâmica, outro assunto, né, para outro dia talvez. Mas o que a gente vê na Idade Moderna, depois da destruição do templo em 70 depois de Cristo, os judeus são espalhados pela terra. E aí para você entender por que essas coisas acontecem, você vai ter que ler Deuteronômio capítulo 28, que é quando Deus estabelece os termos da aliança com Israel. Se vocês me obedecerem, essas bênçãos virão sobre vocês. Se vocês quebrarem a minha aliança, escandalizarem as nações, essas maldições virão sobre vocês. Jesus profetiza isso. O templo é destruído em 70 depois de Cristo. Os judeus são espalhados e somente depois da Segunda Guerra Mundial o retorno dos judeus à Terra Prometida acontece. Vale lembrar que essa ideia vinha de muito antes, né? O chamado pai do Estado judaico é um judeu, né? Nascido no Império Austro-Húngaro, ainda no século XIX, chamado Theodor Herzl. Ele foi o primeiro cara a formalizar e a criar uma identidade em torno dessa causa, de vamos voltar, né? O sionismo, vamos voltar, o povo tem que voltar para Sião, muito antes da Primeira ou da Segunda Guerra Mundiais. E aí, finalmente, em 1948, com a formação do Estado de Israel, 6 milhões de judeus foram assassinados pelo regime nazista, e aí a Europa tinha agora os judeus espalhados por seus territórios, e eles estão dizendo, cara, o que a gente vai fazer com isso? Com esses caras, porque isso não pode acontecer novamente. Nós não podemos permitir que outro genocídio aconteça nos nossos quintais contra os judeus, e eles precisam de uma terra, nada mais justo do que eles voltarem para a sua terra. E aí, pela força militar, é imposta a criação de um território para o qual os judeus de todas as partes do mundo que quisessem pudessem habitar, que é então o chamado país, o Estado de Israel, que é reconhecido, é oficializado em 1948 pela ONU. A partir daí, o que você tem é um monte de, literalmente, né, centenas de conflitos, a maioria deles menores, mas grandes conflitos vão se travar naquela região, justamente com os países árabes tentando retomar território que foi, aspas, tirado das mãos deles por essa resolução de 1948. Então você tem, como eu disse, né, árabes fugindo da desocupação, né, do ataque, da invasão, e né, perpetrada pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, pelas forças de ocupação, para que os judeus se estabelecessem, e aí eles têm que fugir e se refugiar, ora na faixa de Gaza, ora em outros países. E aí os conflitos não pararam de acontecer.
Pois é, a gente pode destacar, por exemplo, as guerras maiores e os conflitos menores, mas o Maisel, ele conseguiu sim aí a missão de desenhar essa linha do tempo lá do Gênesis até para esses episódios aí mais contemporâneos. A gente pode destacar, por exemplo, a Guerra dos 6 Dias, em 1967, temos a Guerra do Yom Kippur, 1973, e mais recentemente a gente percebe que quando Israel deixa a faixa de Gaza em 2005, a partir de 2006 e 2007, o grupo islâmico Hamas, o nosso ouvinte provavelmente já ouviu aí falar, ou ouviu esse termo durante esses dias, o grupo islâmico Hamas, ele derruba a autoridade palestina, o que na prática, em resumo, eles assumem o controle ali da região da faixa de Gaza, e é exatamente aqui que entra o nosso próximo tópico, o nosso próximo ponto, que é falarmos deste cenário atual. O que está acontecendo hoje, por que estão acontecendo esses conflitos, e é sobre isso que a gente fala agora. Silas, sobre esse cenário atual aí, a gente tem percebido que o clima está muito tenso, e o que é que dá para destacar, como é que tudo isso se desencadeou a partir dessa última semana, né? A gente está gravando hoje aqui dia 20 de maio, e hoje teve um cessar-fogo, mas o conflito ainda está muito intenso, e a perspectiva é que ele continue ainda por um bom tempo. Dizem que esse cessar-fogo foi combinado para amanhã, né? A partir de um horário aí acertado. 2 da manhã. Então, nas últimas semanas ocorreram distúrbios civis em Jerusalém por causa dessa hostilidade entre árabes e judeus. É um grupo radical israelense, eu não sei se eu vou saber pronunciar esse nome. Alguém sabe pronunciar? É o Leavá. Esse grupo radical, em protesto, acabou gritando morte aos árabes, que revidaram. E esses protestos se intensificaram por outras cidades, além de Jerusalém, até chegar às mesquitas islãs e sinagogas judaicas. Aí a situação sai totalmente de controle, com um conflito no Muro das Lamentações. É necessário destacar que há radicalismo das duas partes, pois o radicalismo é do ser humano, e a gente vive bem isso. A partir disso, o grupo terrorista Hamas envia foguetes contra Israel, que revida com ataques a edifícios e alvos a líderes do Hamas. O Ed, vale aqui o destaque que o que Silas falou é bem interessante, né? É que existe radicalismo dos dois lados, porque o radicalismo é do humano. Tem um pastor amigo meu que fala que todo ismo é perigoso, inclusive o ismo do cristianismo, porque esse radicalismo ele é sempre complicado quando levado aos extremos. E a gente não está fazendo aqui uma apologia pró-Israel ou pró-Palestina. Na guerra ninguém sai ganhando. Perfeito, cara. Eu lembrei, vou ter que falar dele, mas eu lembrei do Caio Fábio. Caio Fábio diz, né? Quando cai nos ismos, tá danado. Mas realmente esse radicalismo provém dos dois lados. Nós temos aí a Israel cometendo erros, né? Palestinos já sofreram na mão de israelitas. Nós temos várias acusações, mas por outro lado também dentro da própria Palestina, contra de alguns adeptos cristãos, você tem uma acusação muito forte contra os israelitas, na qual se torna desnecessária. Eu estava falando mesmo com você, Jefferson, em off. Nós temos igrejas que se denominam cristãs, que têm como regra de fé, né, falar que Israel não tem mais direito legítimo de existência. Isso é muito grave. Isso não existe. Isso é em termos geopolítico, em termos religioso, em termos cultural, em termos de ser humano, isso não existe de forma alguma. Então nós temos esse radicalismo realmente dos dois lados. Aí, Maisel, dentro disso, eu queria que a gente falasse um pouquinho exatamente sobre esse radicalismo de ideias. A gente percebe que talvez, se de um lado existe um radicalismo judaico em não reconhecer algumas propostas de partilha da Palestina, por outro lado, a gente percebe também que existe uma clara intenção de grupos extremos islâmicos em varrer Israel do mapa. Então, quando a coisa parte para esse sentido de extremos, sejam eles extremos na prática do terror em si ou nas ideias, quem sai perdendo sempre é o cidadão civil, é a população em geral, não é isso? Exato. Uma coisa que é muito importante que a gente se conscientize como cristão é que a única maneira de árabes e de judeus darem as mãos é se Jesus de Nazaré estiver no meio deles. Essa não é uma
não é uma questão política simplesmente, né? Como a gente viu, existem situações muito mais complexas por trás disso. Então, é um lugar que é sempre um barril de pólvora, a tensão é sempre muito grande. O estopim desses conflitos, né, como a gente tem visto, foi algo teoricamente simples, para os irmãos entenderem aí a complexidade, a tensão que reina na região. Nós mencionamos aqui, né, a Cisjordânia, o West Bank, né? Então parte da Cisjordânia, parte dessa região chamada West Bank, engloba também a porção oriental de Jerusalém, ok? Oriental da cidade velha de Jerusalém. Então, Jerusalém é mais ou menos rachada no meio. Então, dessa linha para o leste, ela é dominada pela autoridade palestina, e dessa linha para o oeste, ela é dominada pelo Estado judeu. Ocorre que existe um bairro, né, nessa porção palestina, né, nessa porção na Cisjordânia, chamado Sheikh Jarrah. Esse bairro está sob o domínio, né, sob a autoridade da Palestina, e aí uma das cortes de Israel decretou que 4 famílias palestinas deveriam ser despejadas dos seus imóveis, porque 4 famílias judaicas tinham entrado com um pedido de reapropriação daquela terra e foi julgado que aquela propriedade pertencia de fato a essas famílias judaicas, e aí houve uma ordem de despejo a essas 4 famílias palestinas. Foi isso que desencadeou esse conflito absurdo que a gente está vendo aí. Perceba, é um pedaço de terra que custou a vida de mais de uma centena de... E, novamente, eu tive um professor na faculdade que falava isso, né? Teologia tem consequências e ninguém faz teologia impunemente. O que a gente está vendo são repercussões de um problema que tem raízes teológicas, ok? O ódio entre os dois povos é milenar, infelizmente. E como igreja, eu lamento muito, sabe, Jefferson e demais colegas aqui, eu lamento demais o fato de que a gente seja tão raso no nosso posicionamento, né? Infelizmente, muitas igrejas, por um lado, foi dito aí que tem igrejas que não veem com bons olhos a existência de Israel. Por outro lado, a maioria das igrejas brasileiras se posiciona a favor de absolutamente toda e qualquer coisa que Israel fizer, né? E a gente tem que lembrar que o governo de Israel muitas vezes toma decisões injustas e arbitrárias. Ao mesmo tempo, a nação de Israel está constantemente ameaçada de deixar de existir. Por isso que quando começa um conflito assim, o Estado de Israel responde rápida e violentamente, porque literalmente é um território tão pequeno, cercado por tantos países inimigos, com tanta sede de sangue, que teoricamente Israel corre o risco de deixar de existir. A gente sabe que isso não vai acontecer, mas Israel vive uma situação muito complicada. E como igreja, por trás de tudo isso, a gente tem que lembrar que por trás dos conflitos geopolíticos, das razões de uma ou outra parte, das injustiças cometidas contra ambos os lados e por ambos os lados, existem pessoas. Pessoas por quem Jesus de Nazaré foi morto na cruz em Jerusalém. Pessoas que não conhecem, a maioria das pessoas não conhecem Jesus como Salvador. Mesmo com a presença de cristãos ali, ortodoxos, católicos e por aí vai, a maioria da população de Israel é não alcançada, sejam árabes ou judeus. Infelizmente, eu vejo cristãos usando Israel como um amuleto, como um apetrecho. O cara vai para Israel para trazer de lá uma bênção especial de prosperidade. Isso aí é doutrina de demônios, isso aí está vindo do mais baixo inferno. A Bíblia não diz isso, a Bíblia não nos permite fazer esse tipo de conclusão visando o ganho próprio, né? Israel não é um amuleto da sorte. Israel é uma nação que nasceu, eu estou convicto disso, pela determinação do próprio Deus. Eu vejo as profecias se cumprindo na vida, na nação, no povo de Israel até hoje. Mas o fato é que Deus já dizia isso no Antigo Testamento, né? Povo de dura cerviz. É impressionante a dureza do coração, tanto de judeus como de muçulmanos, e a igreja deveria estar se posicionando não a favor de um ou outro estado político.
No Brasil a gente tem vivido essa loucura, né? essa briga louca dentro da igreja, entre direita e esquerda. Mas a gente não é de direita, a gente não é esquerda, a gente é do alto, irmão. A gente tem que aprender a ver as coisas a partir do alto. E em Israel a coisa não é diferente. A gente deve orar pela paz em Israel, mas para que vidas sejam preservadas. Aqueles que não conhecem a Cristo não podem morrer. A gente deveria estar advogando pela paz, de fato, pela paz que só o príncipe da paz pode trazer. Eu vejo caravanas e mais caravanas sendo organizadas aí para a galera ir para Israel. Gasta-se milhares de reais para fazer uma viagem de 2 semanas a Israel. Mas pouca gente sabe que tem uma igreja sofredora, tem irmãos nossos em Israel, uma igreja composta por judeus e por árabes, ok? Por judeus e por árabes, que precisam das nossas orações, precisam do nosso apoio, precisam da nossa voluntariedade como missionários para levar o príncipe da paz a essa região tão marcada pela guerra. Eu acho de muita importância isso que o Major acabou de falar, porque por falta de conhecimento, a igreja muitas vezes tem esse comportamento errado diante disso. Acaba tomando bandeira de uma nação contra outra e muitas vezes parece torcer para a guerra, torcer para que aconteça o conflito, para que tal povo saia com o outro, mas acaba atrapalhando a principal missão que Jesus nos deixou, que é ir e pregar o evangelho a toda criatura. Isso inclui também os muçulmanos, inclui os árabes. E essa cegueira por essa questão vem realmente, como ele disse, de uma raiz também teológica, porque existem visões que entendem que, principalmente de cunho pré-milenista, que Israel é o povo escolhido de Deus, e tem toda essa questão, se prevalece como povo escolhido de Deus, se tornou igreja, então realmente acaba usando como um amuleto, toma a torcida numa guerra, e a torcida é para que se sobreponha ao outro. E isso tudo faz com que eles não enxerguem o cenário atual da nação, tanto que é querido por eles, que é Israel, que é uma nação que tem se comportado de maneira progressista, de maneira secular, como o Maisel falou no início. Então, não enxerga nem a necessidade do próprio povo de Israel, que eles tanto defendem, de conhecer a Cristo, de ter a missão sendo alcançada neles. Então, é importante que a igreja tome partido de todo esse conhecimento que está sendo passado por mais o conhecimento de causa, para que nós possamos mudar a nossa visão com relação a isso, que mais importante do que vencer uma guerra carnal é vencer uma guerra espiritual, é alcançar os povos com a missão deixada por Jesus. Perfeito. E Romanos capítulo 9, mesmo depois da mensagem do Evangelho já ter sido pregada, né, tudo que o Senhor já ia de explicar a respeito da plenitude da igreja, do início do ministério do Espírito Santo atuando sobre o judeu e sobre o gentio também, Paulo vem falar uma coisa muito importante. Em Romanos capítulo 9 ele diz: digo-lhes a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor aos meus irmãos, os da minha raça, o povo de Israel. Dele a adoção dos filhos, dele a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Deles são os patriarcas e a partir deles se traça a linhagem humana de Cristo, que é Deus acima de tudo, bendito para sempre. Amém. Então nós entendemos de fato que esse povo ele teve uma missão e o Senhor usou Israel, constituiu Israel. Nós acreditamos também, mas o que Israel foi constituída divinamente e Deus tem um propósito sobre aquele povo. Nós precisamos entender essa questão, mas também não divinizar Israel. Nós entendemos que absolutamente tudo está nas mãos do Senhor e Deus tem propósitos em todas as coisas. Assim como diz no livro de Provérbios, Deus fez tudo com propósito até o ímpio para o dia da calamidade. Bom, em resumo, o que a gente pode falar é que por mais que nós entendamos que o Senhor ainda concede livramentos a Israel, nós não podemos aceitar todos os fatos que o governo de Israel promove como se fossem algo extremamente normal. Então, observe bem, nosso querido ouvinte, que a nossa ideia aqui não é fazer uma apologia pró-Israel, nem tampouco pró-Palestina, é na verdade tentar elucidar os fatos a partir de uma perspectiva bíblica. E por falar nisso, a gente já caminha aqui para o final do nosso bate-papo para fazermos aqui algumas considerações bíblicas sobre esses últimos acontecimentos.
Porque aqui no Brasil, Maisel, não sei aí na Paraíba, mas pelo menos aqui em Aracaju, o pessoal, sempre que acontece alguma coisa naquela região ali do Oriente Médio, principalmente com Israel, eles já acionam o modo escatológico ativado. E aí eles começam, né, a associar os acontecimentos a possíveis relações escatológicas. E é interessante a gente perceber que esse destaque aqui que a gente está dando, ele precisa de uma ênfase. Só há salvação pela graça mediante a fé em Cristo Jesus. Então não é nacionalidade, não é etnia, isso nunca salvou ninguém. A nação de Israel hoje, ela não crê em Jesus, e isso a gente precisa destacar. E por sinal, é sobretudo uma nação que ela caminha, como o Silas falou, para um processo de secularização, de promiscuidade, e inclusive mais de 70% da população de Israel se declara ateia, ou seja, eles não acreditam em Deus. Então, a nossa perspectiva, ela muito mais que escatológica, ela precisa ser missiológica quando se trata de Israel e também de todo esse povo dentro desse contexto. Exato. Eu percebo, assim, com certa preocupação, essa paixão, essa... não é só uma paixão. Idolatria? Eu percebo... Define, né? Talvez uma veneração escatológica, ok? Pela nação de Israel. E eu acho, assim, muito interessante. Assim, eu amo Israel, amo. Eu estudo a história, sou fascinado pela história do povo de Deus, acredito mesmo, né? Respeito a opinião, eu sei que muitos cristãos pensam assim. Particularmente, eu não vejo bases bíblicas para crer naquela chamada teologia da substituição, que agora Israel, a igreja é o Israel, agora Israel já perdeu todas as suas... a história de Deus com Israel já chegou ao final. Eu não vejo isso, bem pelo contrário, né? Quando se lê a carta, por exemplo, de Paulo, né, aos Romanos, como o Edmilson citou aí, o capítulo 11, fica muito claro, né? Deus não esqueceu das promessas do seu povo, né? Israel tem sim um papel escatológico. O problema é que faz muito tempo que Jesus disse algo que para mim me ajuda a nortear, né? Onde é que o meu foco tem que estar. Se a gente vai para Atos capítulo 1, Jesus ressuscitou e agora ele está gastando tempo com seus discípulos, né? E é o último dia, talvez, na verdade. E aí os meninos perguntam para ele, digo meninos porque dos 12 discípulos de Jesus, 10 tinham menos de 20 anos de idade. A gente vê aquele bando de gente com barba e mais velho que Jesus, isso é uma loucura que aconteceu. Impossível que um discípulo seja mais velho do que o seu mestre na cultura judaica. E os termos que Jesus usa no grego para falar com os meninos deixa muito claro que eram adolescentes, né? A maioria deles, talvez os dois que tinham mais de 20 anos, fossem Pedro e Mateus, mas nada nem perto dos 30 anos. E aí os meninos chegam para ele e falam assim: Senhor, é agora que o Senhor restaura o reino a Israel? Que é uma pergunta escatológica. Perceba que no verso 6 de Atos capítulo 1, os meninos falam isso para ele: Senhor, é agora que as coisas vão voltar a ser como elas nunca deveriam ter deixado de ser, que o filho de Davi, o Senhor, vai se assentar no trono e vai restaurar a sorte, o domínio de Israel. É uma pergunta escatológica. Eles querem saber a respeito do fim dos tempos. E eu acho incrível a resposta que Jesus dá. No verso 7 ele fala assim: não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou para o seu próprio conhecimento. E depois vem uma palavrinha. O verso 8 começa com a palavrinha mas. Mas é uma conjunção adversativa. Ou seja, ela faz ligação entre duas sentenças, duas orações, e ela faz oposição entre as duas. Então, a palavra mas antecede o seguinte verso: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Perceba que para a pergunta escatológica dos discípulos, Jesus dá uma resposta missiológica. Jesus está dizendo: não interessa saber quando é que as coisas vão acontecer. O que vocês têm que saber, e vocês sabem, é que vocês vão receber poder, e com um objetivo específico: para ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Minha preocupação, irmãos, e aí, meu querido ouvinte, põe amor nas minhas palavras, por favor, mas cuidado para que escatologia não vire especulogia. Cuidado para que a escatologia, a doutrina do final dos tempos, não vire uma ciência de especulação. E aí a gente fica olhando para o céu, olhando para o céu, tem que descer um anjo para bater na nossa cara e falar assim: ei, o que vocês estão olhando para cima?
né? Esse que vocês viram subir vai descer, mas enquanto isso, voltem para a cidade. Vocês vão ser revestidos de poder. E quando isso acontecer, cara, trabalho, testemunhar, levar o evangelho a hoje 3,2 bilhões de pessoas que não são alcançadas pelo evangelho, que não conhecem a Cristo. Não me parece coerente a gente pensar, não, quando Deus quiser, essas pessoas vão ser evangelizadas. Espera aí, ele deu uma ordem pra gente, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós temos mais de 1 bilhão de cristãos protestantes no planeta hoje. Não faz sentido que 42% das etnias da Terra sejam consideradas não alcançadas pelo evangelho. Não faz sentido. Então, meu irmão, minha irmã, ore por Israel, lembrando que ao orar por Israel, você está orando por árabes, por judeus, você está orando por pessoas de outras nacionalidades, você está orando por judeus, por muçulmanos, por cristãos, por outras seitas. A gente quer ver a paz vindo sobre Israel, mas a gente tem que se lembrar de que Israel não é um amuleto para a gente, não é uma coisa que a gente pode usar para o nosso bel prazer. É o povo através do qual veio o Messias, e mesmo assim, preste atenção nisso, o judeu que não crê no Messias de Nazaré, em Jesus Cristo, filho de Maria, o judeu que rejeitá-lo como Messias, está rejeitando a graça de Deus e, portanto, permanece julgado. Ele não será julgado. Deus não enviou seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê no Filho não será julgado, mas quem não crê já está condenado. Parta dessa premissa. Quando a gente fala em Israel, seja lá qual for a etnia, nós estamos falando de pessoas que não creem em Cristo, que permanecem condenadas. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que o Senhor te incline o seu coração para orar por Israel, para clamar pela paz sobre Israel, mas sobretudo para interceder pela salvação de israelenses, sejam eles judeus, muçulmanos, sejam eles árabes, sejam eles judeus ou de outras nacionalidades, que o Senhor te use para alcançar, para levar a sua salvação até os confins da terra. Amém, amém, e que assim seja. E sobretudo, meus amados irmãos, com relação a todo esse contexto atual, a esse cenário de guerra, o que nós podemos dizer para você é exatamente isso. Ore por paz em Israel, ore pelo fim do conflito, ore pelos feridos em Jerusalém, ore pelas famílias das vítimas em Gaza, ore por sabedoria dos líderes na condução dessa tão difícil situação, ore sobretudo pela igreja em Israel e na Palestina, e ore para que o Senhor envie mais trabalhadores para essa grande seara. Continuemos orando para que o Senhor, que é o príncipe da paz, estabeleça essa paz para a glória do seu nome. Mas, cara, queria muito agradecer aqui a sua participação, valeu mesmo de coração, e já fica o convite para outros bate-papos que certamente virão. Um prazer, muito obrigado por me receberem aí. Quem quiser, pode me seguir lá no Instagram, @maisel_rocha. E se você quiser saber mais sobre missões, você pode procurar também 2 livros que eu escrevi, um chamado Missões e Eu com Isso, e o outro chamado Quem Quer Ser um Missionário. Você pode achar aí na Amazon, está disponível aí, você pode adquirir o seu para você saber um pouco mais sobre missões, entender qual é o seu chamado, a sua vocação. Lembrando que cada centavo que você investe na compra desses livros é investido integralmente no sustento de projetos missionários e de missionários entre povos não alcançados. Deus abençoe a todos. Mas só para encerrar, como é que a gente faz para conhecer o trabalho da M3 e se há alguma forma de ajudar? Maravilha, excelente pergunta. A M3 ela é muito ativa nas redes sociais, né? Nós temos o nosso site, nós temos Instagram, temos canal no YouTube. Então você pode entrar no nosso site m3.org.br, M de Maria, né? M de Maria, número 3.org.br é o nosso site. Você pode também, lá você tem todas as nossas redes sociais, @M3Missão lá no Instagram, e ali você vai receber as notificações, você vai receber os nossos informativos, tem textos muito legais que saem semanalmente, muita coisa boa, e obviamente o nosso site também é uma plataforma de treinamento para você que quer aprender um pouco mais sobre Islã e, sobretudo, como evangelizar muçulmanos sem temer. Bacana, muito bom mesmo. Encerrando, portanto, é isso, gente, mais um podcast para conta. As nossas tradicionais implicações futebolísticas, a gente tem aqui um quadro final, mas é o que a gente associa futebol à teologia, porque o pessoal aqui gosta muito de futebol. E nas implicações futebolísticas de hoje, meus amigos, sabia que existe futebol em Israel?
e que Israel só se classificou para uma Copa do Mundo em 1970, fazendo apenas um golzinho, Silas, só apenas um gol. E tem um amigo meu aqui, cara, de Aracaju, que ele jogou na 2ª divisão de Israel. Ele voltou porque ele ficou com medo dos conflitos e tal. Ele realmente teve alguns problemas ali por volta de 2014 e precisou retornar. E ele resumiu para mim que o futebol em Israel, segundo a cultura local lá, se resume em 3 P's: paixão, política e polêmica. Eu achei interessante aí esse resumo e dá pra entender o porquê, né? Ainda bem que é só em Israel, ainda bem que paixão, política e polêmica não afeta o nosso país, não é verdade? Não é de jeito nenhum. Pois é. Vou deixar a minha implicação futebolística curta e rápida. Eu espero que o Maisa não seja palmeirense, porque o São Paulo hoje vai reivindicar o lugar de que nunca vi de ter saído. Essa foi boa. Muito bom, meus amigos. Sendo assim, a gente finaliza mais um podcast Cerebrando, este de número 17. Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo programa. Um abraço.